Boa tarde, meus queridos alunos do terceiro ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Professor Sérgio gravando aula para vocês dia 3 de junho, tá? Com a continuação sobre a temática de movimentos sociais, revoltas populares. Aula passada nós falamos, né, da Guerra do Contestado e falamos também da Guerra de Canudos. Hoje vamos falar da revolta da Chibata e a guerra da revolta da vacina também, tá bom? Se organizar direitinho, a gente evita ou começa uma revolta. É o título da aula de hoje, tá? Pense comigo, em pleno século XX, as pessoas se rebelando contra a vacina e outras levando chibatadas? Não está tendo uma certa inversão aí não? Né? Pessoas não querem ser vacinadas hoje em dia, em pleno século XXI, pandemia, negando a vacina até hoje, com posições ideológicas, políticas aí, né? E a questão também das chibatadas, tem pessoas ainda se levando chibatadas ainda hoje, né? Em questão do racismo. O que está acontecendo com o nosso mundo? Está tudo invertido? Né? Não sei não, vamos pensar mais sobre isso, né? Movimentos sociais, então, faltando sobre o conceito aí um pouquinho, falando de novo, são os grupos de pessoas que defendem, demandam e lutam por uma causa social e política. É uma maneira de organização popular que tem como objetivo expressar os desejos de seus integrantes e exigir os seus direitos, tá? Então podem ser pontuais e gerar revoltas nesses movimentos, tá? E os movimentos podem ser duradouros, então, como falei na aula passada também, os movimentos sociais têm dois tipos, o conjuntural, que é esse movimento mais pontual, que pode gerar revoltas, e os movimentos estruturais, né, que é aqueles que são mais duradouros, uma causa, com uma bandeira mais duradoura, aí, a luta de mais tempo aí, no nosso caso, história do Brasil. Tá? Então a revolta da vacina, gente, foi em 1902, quando Rodrigues Alves assumiu o governo do Brasil, cuja capital na época era o Rio de Janeiro. Tá? Um dos principais problemas encontrados por ele foi a falta de saneamento básico na capital. Tá? Toneladas de lixo se acumulavam nas ruas, atraindo inúmeros animais como ratos, mosquitos e baratas. Com a proliferação desses animais, inúmeras doenças fatais eram transmitidas à população. Decidido então a solucionar esse problema, Rodrigues Alves iniciou grandes obras de reurbanização, como alargamento de ruas e avenidas e saneamento básico. Mas essas mudanças valorizavam, né, os imóveis da região e o preço do aluguel aumentou, obrigando então a população mais pobre a ir morar na onde? Nos morros, mais longe do centro. Dessa forma aumentou então o número de favelas no Rio de Janeiro. Então até 1902 não tinha muitas favelas, vamos dizer assim, pouquíssimas, mas a partir daí começa a crescer por causa dessa mudança aí, por causa desse presidente da época, tá? Então a campanha de saneamento foi com base no autoritarismo, invadindo e vasculhando as casas das pessoas. O governo não fez nenhum esclarecimento ou campanha sobre a importância da vacinação ou de ter higiene. Tá? Então, dessa forma, a população extremamente insatisfeita com a gestão do governo se revoltou contra ele em um episódio que ficou conhecido como a revolta da vacina. Tá? Mas nessa época o governo contratou um médico chamado médico sanitarista, Oswaldo Cruz, que tornou a vacinação contra a varíola obrigatória para toda a população, mesmo com parte da população, políticos e de oposição e militares contra essa medida. Então não era só o povo que era contra, militares também e políticos também eram contra essa medida, tá? Porque estava aumentando também a questão das favelas, né, no Rio de Janeiro. Olha só, a questão social aí entrando nisso aí tudo. E o problema, qual era o problema da peste daquela época? Era a varíola. O que era a varíola? É uma doença infecciosa, considerada erradicada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, desde os anos de 1980, tá? E olha que a revolta foi em 1902, hein? Foi erradicada praticamente 78 anos depois. Será que a pandemia a gente vai conseguir também erradicar mais cedo? Tomara que sim, né? Deus nos ajude. Após a realização de uma campanha de vacinação maciça, que envolveu o mundo inteiro, os sintomas iniciais da varíola são bastante similares aos de uma gripe e inclui, por exemplo, a febre, dor de cabeça, mal-estar e dores musculares. Tá? Depois o vírus se espalha pelo corpo por meio do sistema linfático e surgem manchas avermelhadas por toda a parte. Essas manchas evoluem para pústulas e bolhas repletas de líquido por todo o corpo, inclusive em locais como a mucosa nasal e a mucosa da boca. E aqui tem uma imagem da mulher, uma mulher com cheio de feridas, né? Então fica cheio de feridas no seu corpo inteiro avermelhado, você vai coçando, vai ficando avermelhado, vai ficando carne viva e é quase que parecido com uma lepra, né? E é horrível, né, gente?
Então, por causa disso, os funcionários da saúde pública precisavam ser protegidos por policiais, pois a parte da população revoltada tentava enfrentar esses funcionários que, para conseguir aplicar a vacina, passaram a invadir a casa das pessoas e vaciná-las à força. Então entravam na casa do povo à força e vacinavam eles, tá? Então a parcela da população mais radical, resistente à bala, mantinha um discurso negacionista à vacinação, incitando a população a não aceitar aquele líquido desconhecido, que não sabia o que tinha ali. A população, já descontente com os problemas da moradia, de alto custo de vida, se revoltou contra o governo na chamada revolta da vacina obrigatória. Tá? Militares apoiaram a revolta na tentativa de derrubar o presidente também, Rodrigues Alves, né? Uma tentativa de golpe de Estado também. Tá? Então aqui uma imagem, os moradores da época, isso aqui uma imagem de 1904, barricado no bairro da Saúde, no Rio de Janeiro, e tombaram um ônibus ali para tentar parar, né, os policiais e os sanitaristas para vacinar o povo em casa, né? Olha, aqui outra imagem, tá vendo? Um ônibus tombado. O movimento rebelde foi dominado pelo governo, que prendeu e enviou algumas pessoas para o Acre. Em seguida, a lei da vacina obrigatória foi modificada, tornando facultativo o seu uso. Mais uma imagem aqui, né? Uma anedota, uma charge falando dessa época, o povo brigando com o governo, tá? Lembrando, gente, só uma coisa na questão da vacina aí, nessa época a varíola estava contaminando todo mundo e não tinha campanha, o governo não falava nada, não mostrava nada, entendeu? Então, muita falta de informação também, como hoje, né? E aí a pessoa não entendia isso, né? Mas tem questões políticas envolvidas, como por exemplo aí a reurbanização da cidade do Rio de Janeiro, e aí deixando os mais pobres aí para as favelas, aumentando então o problema social, né? Aí das favelas aumentando a partir daí, né? Então, gente, tem toda uma questão aí política e ideológica por trás disso tudo, assim como hoje também, como as pessoas colocam o nosso governo como negacionista no mundo inteiro, que não quer aceitar a vacina e a vacinação, né, na população, sendo que é necessário sim, né? A gente já foi comprovado pelos cientistas que vai diminuir esse contágio todo se a maior parte da população estiver vacinada, acima de 60%, 70%. Senão, vai continuar contraindo o vírus. Então, gente, é uma questão de ciência. Não tem como você querer brigar contra isso. Não vai fazer igual naquela época. Vou fazer a revolta da vacina obrigatória de novo, parte 2? Não. Pandemia, coronavírus? Não. Né, gente? A gente precisa amadurecer isso. São outros, agora é um outro contexto. Mas o que eu estou querendo colocar aqui para vocês é que existem questões políticas e ideológicas por trás nas duas revoltas. Tanto de hoje como do ano passado, da 100 anos atrás, né? A revolta da vacina. E agora vamos falar da revolta da Chibata, né? Foi uma rebelião organizada pelos soldados da Marinha Brasileira de 22 a 27 de novembro, foi alguns dias só, uma semana, de 1910. Teve esse nome porque a chibatada era o principal castigo físico dado pelos oficiais da Marinha quando havia alguma violação de regra por parte dos marinhos. Costume herdado da Marinha Portuguesa no período colonial. O principal motivo da revolta dos marinhos era a luta contra esse castigo físico. Os únicos que recebiam as chibatas eram os marinheiros, postos mais baixos de escalão da Marinha, formados em sua maioria por negros e mestiços. Será que era racista? Ué, não tinha acontecido já a abolição da escravatura há 100 anos atrás? E ainda tem essas atitudes racistas no meio militar da Marinha ainda? Pois é, gente. Então acabou a escravidão? Só que não, né? A insatisfação dos marinheiros crescia cada vez mais com os castigos fixos recebidos e a inflexibilidade da Marinha. Pior ainda era saber que essa prática só existia aqui, no Brasil. A revolta estourou quando Marcelino Rodrigues Menezes foi punido com 250 chibatadas sem direito a tratamento médico. 250 chibatadas, gente, sabe o que é isso? Então a revolta da chibata foi muito importante, pois foi considerada por historiadores uma das primeiras revoltas contra a desigualdade social e racial existentes tanto na Marinha quanto na sociedade, já que os participantes eram oriundos de classes sociais mais baixas, os mestiços, né? E já eram alvo de desigualdade social na Primeira República. Tá vendo, gente? Olha aí, então aqui é uma foto do João Cândido, um dos manifestantes, tá aí, marinheiros, lendo uma carta, né, de repúdio, de manifesto da revolta aí da chibata. Aqui, ó, o jornal mostrando, né, e o marinheiro João Cândido
revolucionário e o término da revolta, né? Terminou definitivamente a sublevação dos marinheiros, 27 de novembro de 1910, tá bom? Por hoje é só, a gente continua mais um pouco na aula que vem. Tchau, tchau!